Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa e um apaixonado pelo estudo do comportamento. O nosso canal ele se inicia hoje. Quero apresentar a nossa produtora Luane. Temos o Alan, que não está presente porque está em uma outra função. Nós o chamamos carinhosamente de Bart. Em breve vocês vão conhecê-lo. E para começar eu gostaria de dizer que o nosso tema, o que nós vamos tratar aqui, é do direito e do comportamento. E para deixar bem claro, eu não sou neurocientista, eu não sou psicólogo, eu não sou físico quântico, não sou um meditador tibetano, como vocês bem podem ver. Não sou um homem religioso, mas acredito sim na inteligência suprema que criou o universo, creio na espiritualidade, conheço algumas doutrinas, algumas delas inclusive segui durante algum tempo, me aprofundei, porque entendo que não haja nada mais importante na vida do ser humano do que saber se comportar adequadamente nesse mundo conturbado que nós vivemos. Mas, mesmo com essas limitações do conhecimento, eu venho estudando há bastante tempo, lendo muito sobre tudo isso, desde criança que eu gosto. Inclusive, quando fui fazer vestibular, eu fiquei entre fazer psicologia ou fazer direito. E acabei optando pelo direito, e é a profissão que eu exerço no momento. Mas nunca deixei de estudar o campo do comportamento, porque para mim, sobretudo, um advogado deve ter uma postura, deve ter um comportamento alfa, deve ser uma pessoa equilibrada, alguém que saiba argumentar, que saiba usar da palavra, que é a ferramenta fundamental da advocacia, para construir, para edificar, para expandir a consciência das pessoas e para que cada um de nós tenha o direito que é reservado pelo ordenamento jurídico vigente no nosso país. Então, para que não haja nenhum tipo de equívoco, é que eu fiz essa pequena observação. Eu não tenho aqui a menor intenção de ingressar em assuntos que são da área de outras disciplinas. Entretanto, o direito ele tem uma interligação muito grande com essas áreas. Haja vista a psiquiatria forense, a psicologia forense, até a medicina legal, o comportamento, né? Um exemplo disso, por exemplo, o psicopata, né? E os delitos. Não que todo psicopata seja, obviamente, um criminoso, mas tem uma propensão para tanto. Não se sabe ainda ao certo se genética, hereditária no caso, social, se somadas as duas, mas a verdade é que existe um estereótipo já de criminalidade que vai ser abordado aqui no canal. Então nós vamos falar sobre comportamento sim, mas sem a menor pretensão de exercer qualquer tipo de terapia que não nos cabe aqui ministrar. Porque não fazem parte essas terapias do que nós vamos tratar aqui. Mas serão necessárias que sejam mencionadas para que nós tenhamos uma visão mais ampla do direito, do comportamento e que cada um de nós possa crescer com isso, evoluir, expandir a consciência e, logicamente, buscar aquilo que todos nós buscamos, que lá no fundo é a felicidade. É viver nesse mundo um tanto quanto turbulento, mas manter o equilíbrio diante das adversidades que nós enfrentamos. Todos nós. Cada um de nós sabe o tamanho da dor que carrega, as preocupações, as ansiedades, enfim, todos os desafios que a vida nos coloca, que nós temos que, com resiliência, suportar, superar, para que nós venhamos a evoluir. Então, dito isso, para deixar claro a esses profissionais que eu respeito demais e aprendi muito, não só com os livros escritos por eles, pelos psiquiatras, pelos neurocientistas, pelos físicos quânticos, sociólogos,
filósofos, mas também com muitos instrumentos, ferramentas do próprio YouTube, grandes mestres, professores de canais que eu assisto, que eu sou inscrito inclusive, que eu vou deixar de mencioná-los, não porque haja qualquer ilegalidade nisso, porque acredito que seja até um prestígio para eles saberem o tamanho da admiração que eu tenho por cada um deles que eu sigo. Mas em virtude de não ter autorização deles, não ter conversado com eles e não querer associar o nosso canal que se inicia à fama e à reputação ilibada que eles têm, eu não vou mencioná-los. Mas eu espero que o canal cresça o bastante, que se faça notado, para que esses profissionais venham a permitir que eu possa citá-los e indicá-los para aqueles que quiserem se aprofundar mais sobre os temas que serão tratados aqui de uma forma um pouco mais superficial, não tão profunda. Nós diríamos na língua portuguesa de uma forma perfunctória. Eu, como professor da língua portuguesa, quero também deixar claro aqui que esse canal ele não vai tratar nenhum tema com baixo calão. Tá? É um canal que qualquer membro da família pode assistir sem nenhum problema, não vai ouvir nenhuma palavra que seja realmente dessa natureza. Nós aqui respeitamos a você que está nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, e esperamos que vocês gostem do conteúdo. Às vezes o canal ele tem 10, 15 minutos de vídeo, mas ele dá muitas horas de estudo quando nós temos a responsabilidade de passar informação. Aqui me lembro da minha mãe, publicitária que foi, mas que deixou uma lição bastante importante para mim, que eu carrego até hoje com muita responsabilidade, principalmente por ter esse lado professor, em que ela dizia que o erro do advogado arquiva-se, o erro do médico enterra-se, mas o erro do professor passa adiante. Então é uma responsabilidade muito grande ensinar, embora eu seja uma pessoa que tenha que aprender muito ainda para poder ensinar o quanto eu gostaria. Mas dentro da minha limitação, dentro das restrições que eu tenho culturais, eu vou buscar dar o meu melhor para trazer aquilo que eu entendo que seja fundamental para que na vida prática de cada um de nós faça efeito. Porque não adianta nada um monte de teoria que não resolve nada na vida prática. Então eu quero passar para vocês que estão aqui nos prestigiando coisas que de fato na vida resolvam, que façam que nós reflitamos sobre a nossa forma de agir, de falar, de tratar o outro, de o que rola na nossa consciência. E para isso eu escolhi um tema que tem a ver com a linguagem corporal, né, que é uma área da psicologia, mas que tem tudo a ver com o direito, porque como eu disse, se eu não disse, digo agora, o advogado ele tem que ter postura, ele tem que ter um comprometimento com a função que ele exerce na sociedade, não só porque a Lei 8.906 de 1994, que coloca o Estatuto da Advocacia, né, institui, o prega, mas porque cada advogado que realmente tem orgulho de ser advogado deve carregar consigo a educação, a postura, saber lidar com as autoridades, saber exigir os direitos que são necessários serem exigidos quando não observados naturalmente. A sociedade ela se encontra, infelizmente, dividida, polarizada pela política. Nós aqui, de vez em quando, talvez tratemos de uma ou outra coisa que tem a ver com a questão política, porque o direito e a política são co-irmãs, co-irmãos, melhor dizendo, mas eu vou tentar me ater apenas ao direito. Mas como a Constituição ela foi elaborada por políticos e toda a legislação que nós temos também, né, o Congresso Nacional, isso salvaguardando, claro, medidas provisórias e outras medidas discricionárias que fazem parte do poder da administração pública, que não estão sujeitos a certas
certos procedimentos para que venham a ter validade, mas a legalidade ela está toda ela embasada na Constituição, que é a norma fundamental que dita a validade de todas as demais normas. É por isso que questiona-se alguma coisa quando ela pode ser inconstitucional. Temos que lembrar que o direito, o ordenamento jurídico, é um conjunto de regras de caráter geral, abstrato, que prevê hipóteses que incidirão ou não nos casos concretos. Então, fazendo essa pequena introdução, o direito é isso. O direito é a fronteira da intelectualidade com a bestialidade, a selvageria. Então, o intelecto, a cultura, a postura, a linguagem corporal, ela fala muito. Basta que nós observemos para descobrirmos muitas coisas sobre o estado emocional das pessoas. O tom de voz que usa, quando nós formos estudar um pouco a paralinguagem, que é um instituto também da psicologia, que diz respeito à forma como nós nos manifestamos, e não exatamente ao conteúdo do que estamos tratando, assim como a oculésica, que é a zona de interesse visual, que vai explicar por que as nossas pupilas ficam assim ou ficam assado, de acordo com as situações que nós enfrentamos. E essas posturas, esses elementos, essas ferramentas serão colocadas aqui para que os senhores possam entender a importância que tem a linguagem corporal na vida de cada um de nós. Nós instintivamente já temos uma noção disso. Só que quando nós nos aprofundamos no estudo dessas matérias, fica mais fácil que nós identifiquemos o comportamento das pessoas, sabendo que o que elas querem dizer e aquilo que elas demonstram, na verdade, sentir. Porque muitas vezes as palavras estão divorciadas dos atos. E o que nos importa aqui é mostrar que nós podemos identificar, e quero ajudá-los a poder entender um pouco melhor isso. Né? Quando uma pessoa tem gestos pacificadores, quando ela cruza os braços, quando ela olha em direções para a direita, para a esquerda, quando coça a cabeça, quando cruza os braços, quando aponta os pés para uma direção ou outra. Então, essa parte é a parte da linguagem corporal que vai ser tratada aqui. E eu escolhi como tema para iniciar o canal, em consenso com a produtora que vocês acabaram de conhecer, a Luane, e com o Bart, que não está presente, mas vocês virão a conhecê-lo. E nós chegamos ao consenso de que a oratória seria um tema interessante para nós começarmos o canal. Por quê? Porque oratória tem a ver com a linguagem corporal, e a oratória, eu não sei se vocês sabem, permitam-me chamá-los de vocês, não quero ser assim muito formal, é que um advogado geralmente é formal, mas eu gostaria de, mais do que ser formal, ser um amigo, me tornar um amigo de vocês. Por isso o termo vocês. Então, a oratória é um tema que tem tudo a ver com o direito e tem tudo a ver com a psicologia, tem a ver até com a neurociência e com outros temas também ligados à espiritualidade, por incrível que pareça. Então, não sei se vocês sabiam disso, mas, por exemplo, na Inglaterra, feita uma pesquisa, descobriu-se que depois da morte, o maior medo que um britânico tem é de falar em público. E nós sabemos que falar em público não é algo tão fácil para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm que se expor, elas têm que botar a cara para bater, como se diz na linguagem popular, e ficar sujeitas a críticas, a cometer equívocos, alguns brancos na hora de falar, ou tiques nervosos, gaguejos, perda da fala. A pessoa pode ficar realmente traumatizada, inclusive, dependendo da situação, e criar um bloqueio emocional que vai causar talvez um problema pós-traumático, um estresse,
E pode fazer com que essa vergonha ela venha carregá-la para o resto da vida e nunca mais se apresente. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer colegas que, por mais brilhantes que sejam, falam muito bem quando estão conversando entre nós, advogados, ou quando estão escrevem magistralmente, realmente dignos de nota, tem muito conhecimento na hora de escrever, mas que não têm coragem. Por favor, não me levem a mal os colegas que estiverem vendo esse vídeo, eles certamente entenderão, terão a sensibilidade de entender o porquê que eu estou dizendo isso. Isso é comum, isso é a maior parte. Eu me considero uma pessoa privilegiada, embora eu tenha que confessar a vocês que dá um certo friozinho assim na barriga, dá uma sensação assim um pouco desconfortável quando nós temos que nos apresentar em público. Eu gosto, por exemplo, de me apresentar no tribunal do júri. Já me apresentei algumas vezes e senti essa sensação. É uma sensação desagradável. No meu caso, por exemplo, eu não consigo dormir muito bem no dia anterior ao júri. Quando chego ao plenário do júri, me dá uma certa sensação. Também adrenalina e cortisol, noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis pelo nervosismo, por gestos que nós às vezes não queremos fazer, mas que fazemos em virtude de estarmos acometidos dessas emoções fortes, sabendo que estamos sob o crivo da crítica e as pessoas nunca ou quase nunca se reúnem para falar bem das outras, mas para falar mal não faltam ocasiões, elas criam inclusive possibilidades para fazerem isso. Então a oratória é algo que causa medo, e eu já vi gente com paura na hora de ter que falar alguma coisa. Assim, presenciei já. Então, o que eu queria dizer aqui é que, por mais assustador que possa parecer, falar em público é só uma questão de você conseguir se manter equilibrado. Aí nós já temos mais uma questão ligada à psicologia, agora a psicologia forense, nesse caso. Por quê? A primeira coisa que um orador tem que entender é que quando ele vai falar alguma coisa, ele tem que estudar o conteúdo, se aprofundar. Não dá para ter uma análise chamada perfunctória, superficial. E também não se pode passar qualquer tipo de informação sem que haja responsabilidade, porque ela passa adiante e nós acabamos por proliferar o erro. E isso é muito comum. Exemplo clássico disso, para tornar mais fácil o entendimento, é, por exemplo, a palavra rubrica, que é aquele sinal que nós fazemos quando vamos nos identificar sem que haja uma assinatura formal, mas rubricarmos um documento, um sinal, que é a nossa assinatura abreviada. Fala-se rubrica, mas muitas pessoas a pronunciam como rúbrica, como se ela fosse uma palavra proparoxítona, quando ela não é. Não obstante, na minha opinião, rúbrica seria mais semântica, mais agradável aos ouvidos. Mas a lei, porque a língua portuguesa ela está estabelecida dentro de parâmetros legais, a linguagem culta, né? Aqui vocês não vão ouvir alguém dizer, por exemplo, você entendeu? A pessoa respondeu, entendeu. Aqui nós conjugamos o verbo da forma correta. Entendeu é entendi. A resposta correta é entendi. Nada contra aqueles que usam o termo vulgar, burlesco, seja lá como quiserem. Mas aqui, não. Aqui nós temos a responsabilidade também de ensinar um pouquinho da língua portuguesa. Tão achincalhada, tão maltratada, inclusive por profissionais que deveriam tratá-la com o maior zelo possível e imaginário. Então, falar em público envolve tudo isso. Envolve a sua postura, envolve a sua visão, envolve o tom de voz que você usa, envolve o conteúdo que você tem que ter, tem que saber, tem que conhecer.
É claro que nós vamos cometer equívocos, podemos ter divergências sobre temas que são polêmicos, mas nós não vamos nos esconder atrás daquilo que os gregos chamam de persona, que é a máscara, que alguns usam. Não há necessidade de nenhuma epidemia ou pandemia, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, usa uma máscara na sociedade para não ter que mostrar a verdadeira natureza do caráter, né? Tão fundamental na vida de todos nós. E aqui nós vamos pregar que o caráter seja imperativo. Então, para falar em público, uma das dicas que eu dou: respire. Respire pelo diafragma. Respirar pelo diafragma é você inflar a barriga, tá? O abdômen, o diafragma, encher a barriga de ar, aguardar um pouco e soltar vagarosamente, contraindo o diafragma, o abdômen, encolhendo a barriga, falando português mais, vamos dizer assim, claro. Por quê? Porque isso facilita que a respiração transcorra de uma forma mais natural, não haja tanto esforço na hora de falar, poupe a nossa energia e também dê um tom de voz mais firme às palavras que nós proferimos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer àqueles que precisam falar em público, é que respirem. A respiração é um método mais prático para que você possa controlar os seus batimentos cardíacos. Notem que respirando, você consegue fazer com que os batimentos cardíacos eles diminuam ou acelerem, dependendo do que você estiver fazendo. Se for uma atividade física, por exemplo, você vai fazer com que o seu coração fique acelerado, lógico. Mas se você estiver meditando, como no caso nós vamos falar sobre isso, inclusive, eu sou uma pessoa que medita 1 hora por dia, você vai aprender a respirar corretamente, a se comportar de uma forma mais adequada, a falar de uma forma mais tranquila, mais serena, mais clara, mais objetiva. E vai fazer com que você se sinta bem, porque vai oxigenar tudo. E quando você oxigena o cérebro, você não precisa de tantas sinapses neuronais para se fazer entender. Porque mesmo antes de nós proferirmos qualquer palavra, 7 palavras já estão engatilhadas no neocórtex frontal para serem destinadas verbalmente. Esse é um estudo da neurociência. Assim como a audição, segundo também essa mesma disciplina, faz com que nós absorvamos mais rapidamente o conhecimento, sem que, por favor, nós isentemos a nossa vida da leitura. O livro é essencial e se nós fizermos o casamento da leitura com a audição, de audiobooks, por exemplo, que tem muitos muito bons no YouTube, inclusive. Eu assisti e ouço a vários deles, alguns têm horas e horas de duração, mas são fundamentais e são um deleite para aqueles que gostam de aprender. Eu indico que estudem dessa forma, que leiam e que ouçam, que prestem atenção. Uma outra coisa importante para o orador. Por quê? Porque a cada minuto, no mínimo de 6 a 10 segundos, você pode perder a atenção do que está falando. Isso é uma questão que a neurociência explica. Outra coisa, nós temos o cérebro também reptiliano. Nós vamos estudar o cérebro mais na frente, porque agora nós estamos falando da oratória, mas tem componentes no cérebro, fábrica das emoções, temos a amígdala cerebral, temos o hipotálamo. E o cérebro reptiliano, por exemplo, quando nós dizemos para alguém que está nervoso, para contar até 10 antes de fazer uma loucura, e isso é um termo até folclórico, eu gostaria de dizer a vocês que tem ciência, porque é o tempo que leva. Se você esperar 10 segundos, você dá tempo de que aquela informação que sairia automaticamente por causa do seu cérebro reptiliano, que geralmente vai ser correr, atacar, a sobrevivência,
ele chegue em 10 a 12 ciclos de segundo até o seu neocórtex frontal, que é o cérebro pensante, onde você vai medir as consequências daquele ato que sem esse período de tempo, esse lapso temporal, você poderia adotar uma medida que viesse a se arrepender posteriormente. É para isso que serve o cérebro. O nosso cérebro, ele foi feito para que nós sobrevivêssemos. Ele não foi feito para que nós fôssemos exatamente felizes. Mas ele tem uma coisa importante que eu aprendi com os neurocientistas. Ele tem a neuroplasticidade. Ou seja, a neuroplasticidade é a capacidade que nós temos de moldar o nosso cérebro, fazendo com que nós tenhamos um certo domínio sobre ele. Um domínio parcial, claro, porque nós nunca conseguiremos ser racionais totalmente. Não conseguiremos nos divorciar das emoções que estão imbuídas naquilo que nós fazemos e falamos. Eu estou falando com vocês aqui, mas claro que tem uma adrenalina, mas também tem dopamina, tem serotonina, tem uma série de outros hormônios, outros neurotransmissores que causam bem-estar, que causam uma sensação agradável ao corpo, ao cérebro. Quando você se sente bem, sabendo que está dando aquilo que é o melhor que você tem para expandir a consciência das pessoas que estão te dando atenção. Falar em público realmente é um grande desafio. Uma outra dica que eu dou da linguagem corporal para ajudar também na oratória. Antes de falar, você está muito nervoso? Respire. Vá para um lugar onde ninguém vai te ver. Entre no banheiro, entre numa sala, feche a porta. Aquela postura do super-herói de colocar a mão na cintura, com a coluna ereta, olhando para frente, com os olhos fixos no horizonte. Não é com um olhar de arrogância, nem com prepotência, porque você não é superior a ninguém. Ninguém é superior ou inferior a quem quer que seja. Deus nos fez com a capacidade para desenvolver todas as faculdades que nós quisermos, desde que nós as exercitemos e as conheçamos. E esse é o nosso propósito, fazer com que nós exercitemos essas capacidades e as desenvolvamos, a fim de atingirmos os objetivos que nós temos. Sendo assim, entre num lugar onde não há ninguém, coloque a mão na cintura, respire profundamente, olhe para frente e diga a si mesmo: eu vou lá e vou dar o meu melhor. E tenha certeza de que isso vai acontecer, convença-se disso e você convencerá a todos aqueles que tiverem o prazer de te ouvir. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre esse tema e outros mais, e agradecemos já a atenção dispensada, esse tempo que vocês dedicaram a nós. Muito obrigado de coração mesmo e fiquem com Deus. Obrigado. Plantão Dog News no ar!